Eu falo com o Cabo Hermani, que comanda o posto da Polícia Rodoviária do Porto Baile, traz informações pra gente. Eu convidei ele para participar com a gente aqui para falar um pouco sobre as leis de trânsito. Nós temos mudanças, não só alteração no valor das multas, algumas ficaram bem mais pesadas, mas nós temos também algumas mudanças que chamam a atenção, e é isso que a gente vai debater com o Hermani aqui, como por exemplo, a velocidade. Você está passando aí pela rodovia, está lá 110 por hora, mas essa velocidade, pelo menos a informação que a gente tem, é que vai cair em alguns trechos para 100 por hora. E como há também placas de 80 por hora que vai passar para 90 por hora. Mas o Hermani é que vai falar com a gente aqui. Cabo Hermani, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Olha, mano, a gente que está trafegando aqui pela região de Apucarana, pela região de Vaiporã, de Ortigueira, a gente está sempre observando aí placas com 110, com 80 por hora, e essa mudança, essa lei que alterou o valor das multas, ela também vai fazer alterações nos limites de velocidade, Hermani? Exatamente, Berimbau, essa lei 13.281, que passou a vigorar agora a partir do dia 1º, é importante que todo o ouvinte ou usuário aí possa dar uma lida nela, né? É simplesinho de você pesquisar e procurar ela. É a Lei 13.281. Na velocidade que você se referiu, tá expresso da seguinte maneira: houve uma mudançazinha. Então tá assim: nas rodovias de pista dupla, será mantido 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicleta, e 90 km por hora para os demais veículos. Daí na pista simples, que é o nosso caso da nossa região, a maioria delas, lembrando que a velocidade máxima pode ser menor, como é o caso aí na região de Borrasópolis, que é 80 por hora, né? Então nas rodovias de pista simples, o máximo que pode ser concedido é 100 km por hora. 90 para os demais veículos, para os veículos pesados, né? E nas estradas de leito natural, 60 km por hora. Então a mudança que teve significativa seria para a pista simples, que engloba toda a nossa região, mas que ninguém fique preocupado, porque precisa ser mudado as placas para a gente poder estar operando com radar e autuando também. Então tem que mudar as placas, porque no nosso trecho, vamos dizer aqui, Mauá e Vaiporã, aqui, né, no caso Faxinal e Vaiporã, a gente observa que tem as placas de 110. Então aqui agora, a partir desse dia 1º de novembro, é 100 km por hora, mas ainda vai ter que haver as mudanças de placas. Para a velocidade era isso. Agora, Hermani, eu estava observando aqui, por exemplo, caminhões, tem trecho que vai aumentar um pouquinho a possibilidade dele dirigir de 80 para 90. Seria mais ou menos isso ou eu estou enganado, Hermani? Exatamente, nos dois casos, tanto na pista dupla como na pista simples, né, ele é 90 km horário. Então, caminhões, ônibus, outros veículos pesados, 90 km horário nas duas situações, pista simples ou pista dupla. Melhorou um pouquinho para os caminhões e alterou para os veículos pequenos, né, automóveis, caminhonetas e motocicletas, que daí na pista simples diminuiu para 100 km horário. Estacionamento, o que está mudando em relação a isso, Hermani? Pois é, Berimbau, teve uma mudança significativa. Estacionar irregularmente em vagas especiais, né, para idosos, entre outros cadeirantes com deficiência física, né, ela aumentou o valor, era 127, hoje é 293. Por quê? Ela passou a ser gravíssima. Então era uma infração grave e passou para gravíssima 7 pontos. Então essa é uma mudança importante e que muitos usuários ainda cometem essa infração, mais até nos perímetros urbanos, né, estacionando em local reservado. Então de infração grave para gravíssima, hoje então é R$ 293,47. Hermani, alcoolismo, embriaguez ao volante, já era uma multa pesada, quase R$2.000, um ano de suspensão do direito de dirigir, uma punição bastante severa, mas fica mais severa ainda, Hermani? A situação hoje é o seguinte: pelo fator multiplicativo, que são 10 vezes a gravíssima,
E como ela aumentou, então se você for abordado, fez o teste, deu embriaguez, era 1.915. Como subiu o valor das multas, é 2.934,70. Aí o camarada se recusou em fazer o teste, vai ser multado da mesma forma e o mesmo valor, 2.934,70. Esse aí é um ponto importante, né? Tem muitos usuários que às vezes dizem, não vou soprar. Tudo bem, ele já vai levar a multa, 2.934 por recusa. A habilitação dele fica recolhida até 5 dias para ele fazer um teste. Só vai pegar depois que fazer o teste, senão ela é encaminhada para o Detran da região. Então, aumentou mais na situação do valor. A embriaguez hoje, R$ 2.934,70, inclusive pela recusa também. Agora, Hermano, existe um entendimento de que, né, a pessoa não poderia se recusar a fazer o teste para não produzir provas contra si. Mas essa mudança está dizendo que, se ele se recusar, ele já pode ser multado, seria mais ou menos isso, então? Exatamente. É uma questão administrativa, né? Ele pode até interpor recurso, mas a lei já tem os mecanismos se precavendo, né? Porque está à disposição dele, não estou, então sopre e comprove que não está. Então já tem os mecanismos na própria lei, mas hoje nós temos essa lei federal que nos ampara. Cidadão se recusou, não tem problema, nós vamos fazer a multa para ele, recolher o veículo e a habilitação dele imediatamente. Isso é um fator positivo porque existe situações difíceis para a fiscalização, a polícia rodoviária em geral, a polícia militar em geral, né, nos perímetros urbanos. Então ela veio também amparar o trabalho da gente, porque cidadão que vai se recusar, Berimbau, normalmente é porque ele bebeu, né? Aí o policial tem como agir com tranquilidade, com amparo, né, da lei. Isso é muito bom. Agora, essa questão da velocidade, vai esperar trocar as placas, mas quem já sabe da informação, já comece, né, a mesma coisa do farol baixo. Então, se você já sabe dessa informação, já vai se adequando, porque de repente essas placas podem ser trocadas amanhã, depois da manhã, daqui um mês, mas a Polícia Rodoviária está atenta a essa questão também, né, Hermane? Exatamente. Enquanto, por exemplo, não for trocadas as placas aqui, a nossa fiscalização, vamos dizer que isso está previsto no Código de Trânsito, nós temos que respeitar essas placas que estão ali, porque elas são as que regulamentam a velocidade, então não precisa se preocupar. Se estiver transitando aqui no nosso trecho e está vendo a placa 110, ninguém vai levar multa menos de 110, pode ficar despreocupado, só acima de 110. Mas a gente já vai também, já estamos agilizando junto com o DR, para trocar as placas e colocar as placas de 100 km horário para as rodovias de pista simples, que é o nosso caso aqui na grande maioria do Vale do Ivaí. Hermane, sobre essas mudanças, sobre essa lei, mais alguma observação que seria importante nesse momento? Então, a gente lembra o excesso de velocidade, por exemplo, pelo fato de ter o aumento aí nos valores das multas, né? O excesso de velocidade, quando você supera a mais de 50%, para a gente ser mais prático, uma rodovia que ela é para 60, o camarada está a 92, então ele está a mais de 50% da permitida. Hoje, essa multa é R$ 880. Então, veja bem que está substancial. Nos perímetros urbanos, rodovia onde, né, se coincide aí, que cruza alguns trechos urbanos de cidades como Maringá, Londrina, entre outros, né, Curitiba, entre outros. Então, às vezes, tem a sinalização 60 por hora. E, às vezes, se o condutor estiver um pouquinho desatento, ele pode estar, às vezes, mantendo ali uns 90, 95, 100 e vai vir uma multa de R$ 880 para ele, né? Então, veja bem o quanto que é importante estar observando as placas de velocidade, os limites e atento para, às vezes, até por um pequeno descuido num trecho que está até tranquilo, mas a velocidade é 60 e ele pode estar, né, acima desses 50%. É um ponto onde que a gente pode estar lembrando pelo fato até dos valores das multas, né, que subiram relativamente bem, né, e nesse caso aí pode ser assim desagradável no bolso, né, nesse caso aí pelo valor das multas. Correto, Berimbau? Hermano, obrigado aqui pela sua colaboração, pela sua participação, e a gente está aqui também sempre à disposição. É claro que o nosso intuito aqui é sempre informar o motorista, as pessoas aqui da nossa região. Muito obrigado, tá bom?
Berimbau, nós temos mais um lembrete então, né? Você sabe que hoje manuseando ou segurando o celular é uma verdade. infração gravíssima, né? 7 pontos, R$ 293. E nós temos um detalhe importante para lembrar, Berimbau. Foi mudado também um artigo aqui que diz o seguinte: interromper com o veículo deliberadamente a via, né? Existem algumas situações, como você já acompanhou, que tem algumas greves ou algumas manifestações, o camarada vai lá e bloqueia a via com o seu veículo, correto? Sei. O valor da multa hoje, pelo fator multiplicativo que essa nova lei traz na sua redação, é R$ 5.869 por veículo que tiver. Então veja bem que ela era uma infração grave, passou para gravíssima com um multiplicador em cima. Porque hoje pode ser multiplicado 3, 5, 10 e até 20 vezes, dependendo da situação. Então, a gente lembra o seguinte: interromper o veículo, com o veículo, né, a via, deliberadamente, bloquear ou esse tipo de manifestação, se for flagrado, a multa é de R$ 5.869, podendo ainda, dependendo da situação, ela ser agravada e subir muito mais. Então é um lembrete importante que a gente passa para possíveis futuras manifestações ou situações, tomar bastante cuidado, observar bastante a lei, porque também hoje está previsto nessa lei nova, né, que está valendo a partir do dia 1º de novembro. Correto, Berimbau? Hermano, obrigado. Muito bem aí as informações aqui para nossa região. Isso é informação que a gente vai esclarecendo o pessoal, a gente vai debater mais esse tema e obrigado aqui pela sua participação, tá bom? Obrigado, Berimbau, somos nós quem agradecemos. Qualquer novidade que a gente puder ser útil e informar, estamos à disposição. Um grande abraço e parabéns a todos vocês da Nova Era pelo trabalho bom e eficiente na divulgação e ajudando o usuário, sobremaneira o público e os condutores na questão dessa nova lei, a 13.281. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado. A participação do Hermano, então, Cabo Hermano, direto do posto da Polícia Rodoviária do Porto Bar, ele comanda esse posto ali em Lidianópolis e falando um pouquinho pra gente do que está mudando com essa nova lei, né? Uma lei federal, alterou o valor de multas, mas também tem outras situações aí, celular, né? Agora não precisa você estar ligando, tá manuseando, olhando pro celular, multa, né? E o estacionamento em local irregular, a greve dos caminhoneiros, por exemplo, o pessoal interdita rodovias, né? Então tem uma série de questões aí uma série de pontos que vão sendo transformados, modificados a velocidade, né, que era 110 cai para 100, dependendo aí do trecho. Então são uma série de fatores que é importante a gente informar para depois, né, o motorista não dizer que estava desavisado.